Olá, como é que vocês estão? Olha só, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos iniciando mais um mês e mais uma semana, certo? Então, antes de iniciar nossa aula, nós vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana que está iniciando e por mais esse mês que também está iniciando. Então, fecha os olhinhos, junta as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que está iniciando, que seja uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor nos proteja e nos ilumine, nos dê saúde. Nos protege, Papai do Céu. Muito obrigada por tudo. Amém? Amém. Essa semana é a Semana dos Pais. Olha que legal. E a nossa escola está pedindo que vocês mandem uma foto com o pai de vocês ou com aquela pessoa que representa o papel do pai, tá? Pode ser com a mamãe, pode ser com o vovô, com a vovó, com o tio, com a tia, com o irmão, enfim, quem representa o papel do pai na vida de vocês. Então, manda a foto pra gente, certo? E também vocês têm uma atividade na folha sobre o Dia dos Pais, que é uma pintura. Você vai fazer uma linda pintura, certo? Na aula de português, nós vamos ter a aula da disciplina de português. E na aula de português, hoje, a gente vai falar sobre o exercitando. E o que é o exercitando? O exercitando é aquela atividade que nós usamos para fixar os conteúdos, é uma revisão, tá? No livro de vocês. Então, antes da tia mostrar a atividade, a tia vai relembrar um pouco os conteúdos que nós estudamos, tá? Nós estudamos o roteiro teatral. Quem lembra do roteiro teatral e do conto, tá? O conto é aquela história, né, que é uma história inventada, que é uma história de ficção. Geralmente o conto é Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, entre outros, Chapeuzinho Vermelho. E o roteiro, o narrador não fala, tá? Não tem a presença do narrador, existem as falas dos personagens, existe também o que os personagens irão fazer naquela peça, porque no roteiro é usado em peça, naquela peça teatral, né? O gesto que eles vão fazer, certo? Aí depois nós estudamos a abreviação de palavras, que é a redução de uma palavra. Nós reduzimos, por exemplo, fotografia, e para reduzir a palavra nós usamos foto. Olha só, a gente reduziu. Outra palavra que a gente pode reduzir também, entre outras, né? Portanto, por exemplo, professora. Nós, às vezes, abreviamos a palavra para profe. Isso, não é isso? Tem também a palavra número. Nós colocamos lá o Nzinho com a bolinha. Então, já representa número. Hora, para representar hora, nós usamos a letrinha H, ok? Nós vimos também as terminações dos verbos, que são os verbos. São as três conjugações. A primeira conjugação que termina em AR, a segunda em R e a terceira em IR, certo? E vimos que os verbos eles podem ser conjugados ou não. Os que não podem ser conjugados são esses com as terminações nessas conjugações, né? Que geralmente eles terminam com R. Quando nós vamos pesquisar algum verbo no dicionário, nós podemos perceber que o verbo ele termina com a letra R. Então esse ele não pode ser conjugado. Os outros verbos nós chamamos de conjugado. Por exemplo, quando eu digo correr, o verbo correr, ele termina com ER, ele é da segunda conjugação e ele não pode ser conjugado. É um verbo não conjugado. Se eu disser, os meninos correram, então correram é um verbo conjugado. Da palavra amar. Amar é da primeira conjugação, termina com AR, certo? Então, se eu digo assim, as meninas se amam. Então, amam é um verbo conjugado. Lembrando que o verbo ele indica uma ação, um estado ou desejo,
e um fenômeno da natureza, certo? E também ele tem a pessoa e o número. A pessoa é singular e plural e o número é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, nós iremos para a nossa atividade no livro que a tia vai mostrar para vocês. Vocês vão pegar o livro na página 57 para que a tia possa explicar a atividade. Agora a tia vai mostrar para vocês a nossa atividade do exercitando. Relembrando que o exercitando ele é uma revisão, certo? Então vamos lá. Enquanto ainda trabalhava no figurino da peça Cinderela Lá, Dona Ângela recebeu um convite para criar as roupas usadas em outro espetáculo. Assim que recebeu o roteiro da nova peça, ela mostrou parte do texto à Anitta. Vamos ver. Na página 58, nós vamos ver o menino que virou história. Então, aqui, ela vai mostrar para vocês, né, o roteiro dessa peça, certo? Então, vocês vão fazer a leitura, relembrando que os nomezinhos que ficam entre parênteses e de cores diferentes, nós chamamos de rubricas, tá? Que é o que ele está mostrando o que o personagem vai fazer. E aqui, ó, tá o nome dos personagens, Rafa, Dona Rafaela e as falas deles. Vamos para a página seguinte. Na página 59, ele vai perguntar no caso. Letra A. Em que cenário se passa o trecho da peça teatral que Anitta leu? B. Anitta conheceu apenas uma cena da peça, mas já gostou da história, especialmente das personagens, as quais ela achou parecidas com algumas pessoas que conhece. Nomeie as personagens a seguir de acordo com a leitura do texto. Então, vocês fizeram a leitura do texto e após a leitura vocês vão saber quem são os personagens. Né? Você vai colocar o nome de cada um. Na letra C, ele pergunta: qual é a relação entre as duas personagens citadas no trecho do roteiro? Tia e sobrinho, mãe e filho ou neto e avó? D. Que personagens cumpre o papel de protagonista da peça e quem é o antagonista? Justifique, nós estudamos também quem é o protagonista e quem é o antagonista. Letra E. Releia as duas primeiras falas da cena. Agora numere a ação simulada na primeira fala com o número 1 e a simulada na segunda fala com o número 2. O lançamento de uma nave espacial, o pouso de uma nave espacial, uma manobra em curva de uma nave espacial, a explosão de uma nave espacial. Continuando, página 60. Por que Rafa tenta se desviar de sua mãe quando ela entra no quarto? G. Assinale apenas os recursos empregados no roteiro teatral para a apresentação dos fatos do enredo. Falas do narrador, falas de personagens. Lembre-se de que as rubricas ou indicações de ações aparecem escritas de maneira diferente no roteiro teatral. Letra H. Qual é a ação que a mãe de Rafa executa antes de se fazer passar por comandante da nave espacial? Qual é a ação que ela pratica? 2. Retire da primeira rubrica do roteiro um verbo que expresse ação e outro que indique existência, tá? Então, vocês vão escrever aqui um verbo que indique ação e outro que indique existência. Continuando, número 3. Além de integrar o texto das rubricas, os verbos também estão presentes nas falas das personagens do roteiro teatral. Para comprovar, retire das falas de Rafa e de Dona Rafaela os verbos usados. Anote-os nas colunas corretas e não repita os verbos escritos da mesma forma. Então, vocês vão voltar lá no texto, tá? E vão colocar aqui os verbos conjugados e desse lado os verbos não conjugados. Página 61, número 4. Agora escreva sem repetir
a forma não conjugada de todos os verbos anotados nas duas primeiras colunas da tabela da atividade 3, ou seja, vocês vão escrever os verbos agora, né? A forma não conjugada de todos eles, que vocês anotaram, ó, nessa tabela aqui, deixa eu voltar, que vocês escreveram nessas duas colunas, tá? Da tabela dos verbos não conjugados, vocês vão agora escrever eles de forma não conjugadas. 5. Você deve ter percebido que, ao passar os verbos conjugados para a forma não conjugada, encontrou verbos repetidos. Isso mesmo. Isso acontece porque o texto contém formas diferentes do mesmo verbo. Sabendo disso, circule os verbos que aparecem em mais de uma forma no texto. Ok? 6. Reelabore a tabela da atividade 3, separando os verbos não conjugados nas respectivas conjugações. Aí vocês vão fazer uma tabelinha, pode ser no caderno. Primeira conjugação, quem são os verbos, ou pode ser nesse espaço aqui, tá? Coloca aí primeira, segunda e terceira, que termina com R, que termina com R, e a terceira que termina com IR. Número 7. Para divulgar seus serviços, Dona Ângela encomendou alguns cartões de visita. Veja o modelo que ela escolheu. Então, o cartão está aqui. Ateliê de costura Ângela de Oliveira. Roupas sob medida, figurinos, fantasias, e abaixo está o endereço. Retire do cartão de visita 4 abreviaturas e identifique o significado de cada uma delas a seguir. Então, vocês vão escrever as abreviações que vocês encontrarem aqui deste lado, e ao lado do quadro maior vocês vão escrever o significado, o que significa cada abreviação dessa. Número 8. Observe a lista de compras escritas por Dona Ângela e identifique as abreviaturas que ela usou para indicar as quantidades dos produtos. Uma caixa de sabão em pó, 2 dúzias de ovos, 2 kg de feijão, 3 litros de leite, 400 gramas de queijo parmesão e um pacote de biscoito integral. Vocês vão escrever aqui, tá? Escrevendo, nós encerramos nossa atividade por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Beijos!